Essas são as grandes planícies da América do Norte. Um mar de relvas sem fim. A majestosa grandiosidade dessa imensa pradaria revela a magnitude do continente americano. Estendendo-se pelo meio da América do Norte, sua vegetação cobre cerca de 1.300.000 quilômetros quadrados. Entre uma enorme variedade de animais, o rei da pradaria é, sem dúvida, o bisão americano. Há mais de 10.000 anos, o bisão domina essas planícies. Ele garantia a alimentação e vestuário dos nativos americanos. Embora não seja mais caçado pelos homens, este regente soberano ainda enfrenta uma série de desafios sazonais. A vida nas pradarias é uma batalha anual. Estamos agora em março. Os primeiros sons da primavera ecoam nos lagos espalhados pelas pradarias. Bandos de gansos das neves relaxam de sua migração anual de 4.000 quilômetros desde o sul dos Estados Unidos para o seu local de procriação, no Ártico. Centenas de milhares deles descansam aqui para recobrar as forças antes de prosseguir sua árdua jornada. A partida dos gansos sinaliza o fim de um longo inverno. A primavera traz mudanças dramáticas. Os animais começam a se movimentar. Essas planícies são o lar do maior número de animais na Terra. O segredo dessa exuberância de vida é o pasto, porque aqui é abundante. E o bisão é o maior consumidor de pasto de toda a pradaria. Essa grande manada contém mais de 300 deles. Eles são os maiores animais terrestres da América do Norte.
Alguns atingem mais de 1 tonelada de peso. É improvável que muitas criaturas se arrisquem a desafiar esse peso pesado para disputar o seu título e a sua coroa. Durante a primavera, o bisão pasta continuamente. É como se eles estivessem em um sonho desejado durante todo o inverno. Mas alguma coisa não parece ir tão bem. Na verdade, esse ato em particular é intencional. Sua grossa pelagem de inverno começa a mudar e no mundo dos bisões só há uma solução para tanta coceira. A primavera também saúda a chegada dos novos membros da manada. O nascimento de um bisão leva só meia hora. Imediatamente, o recém-nascido já tenta ficar de pé. Aqui nas planícies abertas, há poucos lugares onde se esconder. Então, é muito importante ser capaz de correr dos perigos. Cerca de meia hora depois, o filhote já está de pé. Então, outro instinto de sobrevivência desperta automaticamente. Em apenas 3 horas, o filhote aprende a seguir sua mãe, o que marca o início de uma vida vagando pelas pradarias. Sentidos de sobrevivência como esses são fundamentais para o sucesso desses poderosos mamíferos. As mães vão cuidar dos filhotes até a chegada da próxima primavera, outro fator que aumenta suas chances de sobrevivência. Todo esse cuidado leva a um rápido crescimento de suas manadas. Originários do sul da Ásia, os bisões dominaram as pradarias durante 10.000 anos com sua impressionante fertilidade. Mas esses enormes animais têm um concorrente inesperado. Em um dos cantos da pradaria, há um bando de animais que criaram sua própria colônia, só que em miniatura. Esses buracos são as suas casas. O cão da pradaria é um membro da família dos esquilos. Com cerca de 30 centímetros de comprimento, eles são uma pequena fração do tamanho do bisão, mas compartilham do mesmo gosto alimentar do rei da pradaria. Na entrada de suas tocas, eles juntam a terra para formar um monte que eles usam como observatório. Esse chamado, semelhante ao de um cão, é o responsável por seu nome popular.
Esses cães da pradaria são descendentes de esquilos arborícolas, mas adaptaram-se ao novo ambiente das planícies, tornando-se excelentes construtores de túneis. Essa toca alcança cerca de 20 metros. Cada família tem seu próprio território. Essas unidades compactas formam comunidades conhecidas como colônias dos cães da pradaria. Uma família média contém um macho adulto, diversas fêmeas e seus filhotes. Os menores também cresceram nessa primavera. As mães são constantemente solicitadas. E os laços familiares são reforçados por esse tipo de estreita interação. Os machos dos cães das pradarias são maiores do que as fêmeas. Esse animal localizou alguma coisa. Uma grande manada de bisões dirigindo-se para sua colônia. Os reis da pradaria destroem os montículos das tocas de seus pequenos vizinhos. Mas não se trata de uma maldade intencional. Existe muito pouca terra exposta na pradaria e esses montes são muito convidativos para os bisões tomarem um banho. Para os cães da pradaria, não é um acontecimento muito bem-vindo. Especialmente quando os vizinhos maiores ainda pioram as coisas. Os cães da pradaria não gostam nada da situação, mas são completamente impotentes diante do comportamento aparentemente egoísta desses animais enormes. Esse pequeno morador ainda arrisca uma olhada para ver se a barra está livre, mas infelizmente parece que os bisões por enquanto não vão a lugar nenhum. Uma colônia de cães da pradaria se mostra um lugar confortável também para os bisões. Estamos agora em maio. A intensidade do verde aumenta a cada dia.
Nessas planícies, existem alguns lugares onde crescem plantas especialmente nutritivas. Elas crescem aqui, na colônia dos cães da pradaria. Os vizinhos menores dos bisões também se alimentam de capim. E assim como eles, sua variedade favorita é a de folhas estreitas. Comendo capim e mantendo-o curto, a reserva próxima está sempre fresca. Famílias inteiras se juntam para o banquete. O capim tenta crescer o mais rápido possível, mas assim que os novos brotos aparecem, são devorados novamente. Esse é um ciclo contínuo. Os cães da pradaria fazem com que o capim cresça rapidamente, preservando seus abundantes nutrientes. E, mais uma vez, os bisões visitam a colônia dos cães da pradaria. Mas, em vez de provocar a destruição causada pelo banho de terra, eles só parecem interessados mesmo no capim ao redor. Os bisões perceberam que este é o local perfeito para encontrar alimentos frescos e nutritivos. Os cães da pradaria, por sua vez, parecem dispostos a abrir mão de um pouco de sua comida, em vez de ter suas tocas destruídas. Uma manada de antilocapras se aproxima. Estes são os verdadeiros atletas das grandes planícies. São capazes de correr a 85 km por hora se necessário. A primavera também é o momento de criar os seus filhotes. E para alimentar sua cria, essa mãe se abastece das nutritivas plantas. Mas os antilocapras têm um gosto um pouco diferente quando se trata de pastar. Ao contrário dos cães da pradaria e dos bisões, os capins de folhas estreitas não interessam muito. Eles preferem plantas de folhas largas. Como as plantas ao redor são mantidas curtas, aquelas que têm folhas mais largas recebem muito mais luz do sol, o que faz com que elas cresçam mais. A colônia dos cães da pradaria é o refeitório ideal para a antilocapra. Outros animais menores também fazem uma visita. Esse esquilo pertence ao mesmo grupo de esquilos a que pertencem os cães da pradaria. Os coelhos do deserto também vêm comer as plantas frescas, mas é por outra razão que eles escolheram especialmente essa área. De repente, os cães da pradaria fazem soar o alarme. Um predador aéreo sobrevoa.
é uma águia real. Todos correm para se proteger. Esquilos e coelhos se escondem rapidamente na entrada mais próxima da casa dos cães da pradaria. Essas tocas profundas funcionam perfeitamente como abrigos de emergência. Depois que o perigo passa, com a área limpa, todos podem sair em segurança e voltar para o banquete. Chega o verão. Quando sai o sol, a temperatura sobe violentamente, trazendo um calor insuportável às planícies. Nessa época do ano, as paixões também estão exacerbadas na manada de bisões. É a estação do acasalamento. Os machos estão perdendo a paciência em busca por uma parceira. Eles gastam energia em uma demonstração de força, na esperança de impressionar seus rivais. Finalmente, 2 machos partem para a luta. Usam toda a sua força no combate. Muitas vezes há chifres quebrados e vidas perdidas. Até que a luta finalmente termina. Só mesmo os machos mais fortes têm chance de acasalar. Em julho, o calor é sufocante na pradaria. O ar quente que sopra das montanhas rochosas chega a 40 graus. Aqui não há praticamente sombra, o que, para os animais, cria um ambiente ainda mais difícil de sobreviver do que o inverno. Por fim, as plantas secam e murcham. Alguns animais perdem vitalidade, mas outros não parecem incomodados com o calor extremo.
Essa coruja buraqueira está em uma importante missão. Apesar do seu nome, ela não cava seus próprios buracos. Em vez disso, esses pássaros usam tocas desocupadas pelos cães da pradaria como sua casa subterrânea. No meio do capim moram diversos insetos, incluindo gafanhotos e grilos camelo. E é exatamente isso que a coruja está procurando. Um gafanhoto alça voo, mas a sua presença é notada. Embora possa voar, a coruja prefere correr em direção à sua presa. Sucesso! De repente, a coruja alça voo. Um cão da pradaria parece ser a sua próxima vítima. Mas uma criatura daquele tamanho parece ser grande demais para um pássaro tão pequeno. Olhando bem no fundo da toca da coruja, descobrimos a razão para esse comportamento agressivo. Esses filhotes recém-nascidos estão no estágio mais vulnerável de suas vidas. Sua mãe defende ferozmente a toca contra qualquer intruso. No subsolo, a temperatura permanece fresca, perto dos 15 graus. É o ambiente ideal para criar seus filhotes. Com apenas 2 semanas de idade, os pássaros fazem a primeira aparição do lado de fora. Eles esperam pacientemente para serem alimentados. Sua mãe não tem tempo para descansar. Todos os 7 filhos precisam de comida. Os filhotes mais rápidos são os primeiros a comer. Mas os menores e provavelmente mais jovens nunca têm vez diante dos irmãos maiores. Mais uma vez, os pequenos são passados para trás. A mãe continua paciente. Ele volta repetidas vezes com insetos para o filho menor. Que finalmente consegue comer. E ele acaba engolindo o grilo inteiro, antes que seja surrupiado por algum dos outros irmãos. Quando se trata de criar os filhotes, a coruja buraqueira recebe a ajuda de um companheiro imprevisto. O rei da pradaria. Parece que essa coruja buraqueira trouxe uma presa maior. Mas nem tudo é o que parece. Na verdade, a presa é um pedaço de excremento de bisão. A coruja divide o dejeto em partes menores, espalhando-o pela entrada de sua toca. O excremento de bisão tem um segredo, e a coruja buraqueira não é o único pássaro que o conhece.
Junto com as cotovias, os corvos também se aproveitam desse recurso extra. Os dejetos de bisão atraem insetos. Numa tentativa de fugir do ambiente seco e inóspito, os insetos se abrigam sob o excremento úmido. E esses insetos atraídos pelos dejetos são a melhor dieta para os esfomeados filhotes de coruja. Essas minúsculas refeições possibilitam um bom exercício e permitem que os filhotes pratiquem suas habilidades como caçadores. Sendo assim, o sucesso das corujas buraqueiras aqui nas planícies está estreitamente associado à vida dos cães da pradaria e também dos bisões. À medida que o calor do verão seca o chão, matando muitas das plantas, os capins mais altos e de folha estreita continuam a prosperar. O verão também é a época das tempestades. E parece que nada poderia sobreviver aos incêndios que os raios provocam na pradaria. Mas o capim de folha estreita tem uma carta na manga. Suas raízes são tão profundas que não são afetadas pelo incêndio, podendo rapidamente se regenerar e crescer em questão de alguns dias. Durante o verão aparecem nuvens em toda a pradaria. O solo aquecido cria correntes de ar que se transformam em grandes cúmulos nimbus. Logo, essas nuvens ganham velocidade e um vento úmido começa a soprar. Um céu escuro cobre a paisagem ressequida. Para todos os animais da pradaria, a chegada da chuva é uma bênção.
Este morador parece estar comemorando o aguaceiro. Essa região recebe apenas 400 milímetros de precipitação por ano. Ninguém sabe quando a próxima chuva vai chegar. Alguns já se preparam para o próximo período de seca. Os cães da pradaria também têm muito trabalho a fazer. Famílias inteiras começam a reparar os seus montículos. Depois de juntar a terra, eles reforçam o focinho contra os montes para firmá-los. É difícil trabalhar a terra quando ela está seca e dura. Agora que a chuva amoleceu o solo, fica mais fácil fazer o conserto. Obter o máximo de seu ambiente é uma batalha contínua para os residentes da pradaria. Com o verão quase no fim, uma nova série de desafios sazonais se anuncia. Estamos agora em outubro. O outono na pradaria oferece uma pequena pausa antes da chegada do inverno com sua rebuscada decoração. As folhas douradas dos choupos brilham contra o céu azul profundo. A temperatura pela manhã fica abaixo de zero. Revoadas de gansos das neves que voam de volta para o calor do sul, agora que eles terminaram de criar seus filhotes no Ártico, são um sinal claro de que o inverno está a caminho. Estamos em janeiro. A temperatura mínima cai abaixo de menos 20 graus. Apesar do frio extremo, a pradaria continua a ser o lar de muitos animais. O alce americano pesa mais de 400 quilos e por isso tem um grande apetite. Eles se mudam para a pradaria, porque sua floresta nativa agora está coberta de neve. As antilocapras ainda pastam pelas planícies. Elas mudam constantemente para lugares com menos neve em busca das plantas expostas. Mas uma pequena manada de bisões permanece imóvel.
Durante o inverno, há tão pouca comida disponível que eles passam a maior parte do tempo deitados para conservar a energia. É uma estratégia que só funciona graças à grossa pelagem que os protege do frio. Um filhote parece incomodado com toda essa calma e corre em torno da manada pacífica. Nascido na primavera passada, ele não está mais sendo amamentado. E o seu corpo ficou incrivelmente robusto. Durante o inverno, os bisões andam em manadas de cerca de 30 indivíduos, comandados por uma fêmea mais velha. Quando chegam as nevascas, a temperatura cai abaixo dos 50 graus negativos. A neve em seu dorso não derrete, o que indica que o calor de seu corpo não está passando através de seu pelo grosso. Em alguns lugares, a neve tem mais de 40 centímetros de profundidade. Os bisões lutam para alcançar suas folhas preferidas. E não desistem tão facilmente. Eles continuam a busca, cavando a neve com o focinho. Até que, finalmente, são bem-sucedidos. Um filhote se une à sua mãe e ela cava um pouco mais a neve para que ele possa comer. Esse tipo de ajuda permite que os mais novos sobrevivam ao árduo inverno. De repente, um dos bisões percebe alguma coisa no ar. Um clima de agitação começa a se espalhar pela manada. Esta fêmea morta é do mesmo grupo. As manadas de inverno são uma família com laços estreitos, uma vez que há parentesco entre todo o grupo. Um jovem bisão reconhece o corpo. Talvez a vítima seja sua mãe. Ele tenta fazer com que ela se levante. Os outros adultos do grupo parecem saber que não há esperança.
Os bisões têm laços familiares muito fortes. Momentos como esse são difíceis de enfrentar. Depois de 1 hora, a manada finalmente segue em frente. Ao longo dos próximos anos, essa família de bisões verá muitos de seus membros partirem, mas também vai presenciar a contínua chegada de novas vidas depois que o inverno passar, dando lugar à bem-vinda primavera. Estamos em março e o inverno quase terminou. O sol volta a aquecer as planícies. Os cães da pradaria ressurgem de suas tocas, parecem mais gordos em sua grossa e quente pelagem de inverno. Eles ficaram no subsolo durante uma boa parte da estação fria. Agora, a volta do calor os traz diariamente de volta à superfície. A primavera voltou e os muitos dramas animais que rodeiam o rei da pradaria estão prontos para se desenrolar mais uma vez. Essas grandes planícies proporcionam uma moradia bela e desafiadora para uma das maiores e mais poderosas criaturas do mundo. O bisão atravessou um longo caminho desde sua origem na Ásia para se tornar o rei dessa terra. Ele enfrenta os mais inóspitos ambientes sem que sua enorme vitalidade mostre sinal de fraqueza. A jornada do bisão ao longo do tempo, que já dura cerca de 10.000 anos, continua sem um final à vista. Parece que o rei da pradaria veio para ficar. Mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Essas são as grandes planícies da América do Norte. Um mar de relvas sem fim. A majestosa grandiosidade dessa imensa pradaria revela a magnitude do continente americano. Estendendo-se pelo meio da América do Norte, sua vegetação cobre cerca de 1.300.000 quilômetros quadrados. Entre uma enorme variedade de animais, o rei da pradaria é, sem dúvida, o bisão americano. Há mais de 10.000 anos, o bisão domina essas planícies. Ele garantia a alimentação e vestuário dos nativos americanos. Embora não seja mais caçado pelos homens, este regente soberano ainda enfrenta uma série de desafios sazonais. A vida nas pradarias é uma batalha anual. Estamos agora em março. Os primeiros sons da primavera ecoam nos lagos espalhados pelas pradarias.
Bandos de gansos das neves relaxam de sua migração anual de 4.000 quilômetros desde o sul dos Estados Unidos para o seu local de procriação, no Ártico. Centenas de milhares deles descansam aqui para recobrar as forças antes de prosseguir sua árdua jornada. A partida dos gansos sinaliza o fim de um longo inverno. A primavera traz mudanças dramáticas. Os animais começam a se movimentar. Essas planícies são o lar do maior número de animais na Terra. O segredo dessa exuberância de vida é o pasto, porque aqui é abundante. E o bisão é o maior consumidor de pasto de toda a pradaria. Essa grande manada contém mais de 300 deles. Eles são os maiores animais terrestres da América do Norte. Alguns atingem mais de 1 tonelada de peso. É improvável que muitas criaturas se arrisquem a desafiar esse peso pesado para disputar o seu título e a sua coroa. Durante a primavera, o bisão pasta continuamente. É como se eles estivessem em um sonho desejado durante todo o inverno. Mas alguma coisa não parece ir tão bem. Na verdade, esse ato em particular é intencional. Sua grossa pelagem de inverno começa a mudar e no mundo dos bisões só há uma solução para tanta coceira.
primavera também saúda a chegada dos novos membros da manada. O nascimento de um bisão leva só meia hora. Imediatamente o recém-nascido já tenta ficar de pé. Aqui nas planícies abertas há poucos lugares onde se esconder, então é muito importante ser capaz de correr dos perigos. Cerca de meia hora depois, o filhote já está de pé. Então, outro instinto de sobrevivência desperta automaticamente. Em apenas 3 horas, o filhote aprende a seguir sua mãe, o que marca o início de uma vida vagando pelas pradarias. Sentidos de sobrevivência como esses são fundamentais para o sucesso desses poderosos mamíferos. As mães vão cuidar dos filhotes até a chegada da próxima primavera, outro fator que aumenta suas chances de sobrevivência. Todo esse cuidado leva a um rápido crescimento de suas manadas. Originários do sul da Ásia, os bisões dominaram as pradarias durante 10.000 anos com sua impressionante fertilidade. Mas esses enormes animais têm um concorrente inesperado. Em um dos cantos da pradaria há um bando de animais que criaram sua própria colônia, só que em miniatura. Esses buracos são as suas casas. O cão da pradaria é um membro da família dos esquilos. Com cerca de 30 centímetros de comprimento, eles são uma pequena fração do tamanho do bisão, mas compartilham do mesmo gosto alimentar do rei da pradaria. Na entrada de suas tocas, eles juntam a terra para formar um monte que eles usam como observatório. Esse chamado, semelhante ao de um cão, é o responsável por seu nome popular. Esses cães da pradaria são descendentes de esquilos arborícolas, mas adaptaram-se ao novo ambiente das planícies, tornando-se excelentes construtores de túneis. Essa toca alcança cerca de 20 metros. Cada família tem seu próprio território. Essas unidades compactas formam comunidades conhecidas como colônias dos cães da pradaria. Uma família média contém um macho adulto, diversas fêmeas e seus filhotes. Os menores também cresceram nessa primavera. As mães são constantemente solicitadas. E os laços familiares são reforçados por esse tipo de estreita interação.
Os machos dos cães das pradarias são maiores do que as fêmeas. Esse animal localizou alguma coisa. Uma grande manada de bisões dirigindo-se para sua colônia. Os reis da pradaria destroem os montículos das tocas de seus pequenos vizinhos. Mas não se trata de uma maldade intencional. Existe muito pouca terra exposta na pradaria e esses montes são muito convidativos para os bisões tomarem um banho. Para os cães da pradaria, não é um acontecimento muito bem-vindo. Especialmente quando os vizinhos maiores ainda pioram as coisas. Os cães da pradaria não gostam nada da situação, mas são completamente impotentes diante do comportamento aparentemente egoísta desses animais enormes. Esse pequeno morador ainda arrisca uma olhada para ver se a barra está livre, mas infelizmente parece que os bisões por enquanto não vão a lugar nenhum. Uma colônia de cães da pradaria se mostra um lugar confortável também para os bisões. Estamos agora em maio. A intensidade do verde aumenta a cada dia. Nessas planícies, existem alguns lugares onde crescem plantas especialmente nutritivas. Elas crescem aqui, na colônia dos cães da pradaria. Os vizinhos menores dos bisões também se alimentam de capim. E, assim como eles, sua variedade favorita é a de folhas estreitas. Comendo capim e mantendo-o curto, a reserva próxima está sempre fresca. Famílias inteiras se juntam para o banquete. O capim tenta crescer o mais rápido possível, mas assim que os novos brotos aparecem, são devorados novamente. Esse é um ciclo contínuo. Os cães da pradaria fazem com que o capim cresça rapidamente, preservando seus abundantes nutrientes.
mais uma vez, os bisões visitam a colônia dos cães da pradaria. Mas, em vez de provocar a destruição causada pelo banho de terra, eles só parecem interessados mesmo no capim ao redor. Os bisões perceberam que este é o local perfeito para encontrar alimentos frescos e nutritivos. Os cães da pradaria, por sua vez, parecem dispostos a abrir mão de um pouco de sua comida, em vez de ter suas tocas destruídas. Uma manada de antilocapras se aproxima. Estes são os verdadeiros atletas das grandes planícies. São capazes de correr a 85 km por hora, se necessário. A primavera também é o momento de criar os seus filhotes. E, para alimentar sua cria, essa mãe se abastece das nutritivas plantas. Mas os antilocapras têm um gosto um pouco diferente quando se trata de pastar. Ao contrário dos cães da pradaria e dos bisões, os capins de folhas estreitas não interessam muito. Eles preferem plantas de folhas largas. Como as plantas ao redor são mantidas curtas, aquelas que têm folhas mais largas recebem muito mais luz do sol, o que faz com que elas cresçam mais. A colônia dos cães da pradaria é o refeitório ideal para a antilocapra. Outros animais menores também fazem uma visita. Esse esquilo pertence ao mesmo grupo de esquilos a que pertencem os cães da pradaria. Os coelhos do deserto também vêm comer as plantas frescas, mas é por outra razão que eles escolheram especialmente essa área. De repente, os cães da pradaria fazem soar o alarme. Um predador aéreo sobrevoa. É uma águia real. Todos correm para se proteger. Esquilos e coelhos se escondem rapidamente na entrada mais próxima da casa dos cães da pradaria. Essas tocas profundas funcionam perfeitamente como abrigos de emergência. Depois que o perigo passa, com a área limpa, todos podem sair em segurança e voltar para o banquete. Chega o verão. Quando sai o sol, a temperatura sobe violentamente, trazendo um calor insuportável às planícies. Nessa época do ano, as paixões também estão exacerbadas na manada de bisões. É a estação do acasalamento.
Os machos estão perdendo a paciência em busca por uma parceira. Eles gastam energia em uma demonstração de força, na esperança de impressionar seus rivais. Finalmente, 2 machos partem para a luta. Usam toda a sua força no combate. Muitas vezes há chifres quebrados e vidas perdidas. Até que a luta finalmente termina. Só mesmo os machos mais fortes têm chance de acasalar. Em julho, o calor é sufocante na pradaria. O ar quente que sopra das montanhas rochosas chega a 40 graus. Aqui não há praticamente sombra, o que, para os animais, cria um ambiente ainda mais difícil de sobreviver do que o inverno. Por fim, as plantas secam e murcham. Alguns animais perdem vitalidade, mas outros não parecem incomodados com o calor extremo. Essa coruja buraqueira está em uma importante missão. Apesar do seu nome, ela não cava seus próprios buracos. Em vez disso, esses pássaros usam tocas desocupadas pelos cães da pradaria como sua casa subterrânea. No meio do capim moram diversos insetos, incluindo gafanhotos e grilos camelo. E é exatamente isso que a coruja está procurando. Um gafanhoto alça voo, mas a sua presença é notada. Embora possa voar, a coruja prefere correr em direção à sua presa. Sucesso! De repente, a coruja alça voo. Um cão da pradaria parece ser a sua próxima vítima. Mas uma criatura daquele tamanho parece ser grande demais para um pássaro tão pequeno. Olhando bem no fundo da toca da coruja, descobrimos a razão para esse comportamento agressivo. Esses filhotes recém-nascidos estão no estágio mais vulnerável de suas vidas.
Sua mãe defende ferozmente a toca contra qualquer intruso. No subsolo, a temperatura permanece fresca, perto dos 15 graus. É o ambiente ideal para criar seus filhotes. Com apenas 2 semanas de idade, os pássaros fazem a primeira aparição do lado de fora. Eles esperam pacientemente para serem alimentados. Sua mãe não tem tempo para descansar. Todos os 7 filhos precisam de comida. Os filhotes mais rápidos são os primeiros a comer. Mas os menores e provavelmente mais jovens nunca têm vez diante dos irmãos maiores. Mais uma vez, os pequenos são passados para trás. A mãe continua paciente. Ele volta repetidas vezes com insetos para o filho menor. Que finalmente consegue comer. E ele acaba engolindo o grilo inteiro, antes que seja surrupiado por algum dos outros irmãos. Quando se trata de criar os filhotes, a coruja buraqueira recebe a ajuda de um companheiro imprevisto. O rei da pradaria. Parece que essa coruja buraqueira trouxe uma presa maior. Mas nem tudo é o que parece. Na verdade, a presa é um pedaço de excremento de bisão. A coruja divide o dejeto em partes menores, espalhando-o pela entrada de sua toca. O excremento de bisão tem um segredo, e a coruja buraqueira não é o único pássaro que o conhece. Junto com as cotovias, os corvos também se aproveitam desse recurso extra. Os dejetos de bisão atraem insetos. Numa tentativa de fugir do ambiente seco e inóspito, os insetos se abrigam sob o excremento úmido. E esses insetos atraídos pelos dejetos são a melhor dieta para os esfomeados filhotes de coruja. Essas minúsculas refeições possibilitam um bom exercício e permitem que os filhotes pratiquem suas habilidades como caçadores. Sendo assim, o sucesso das corujas buraqueiras aqui nas planícies está estreitamente associado à vida dos cães da pradaria e também dos bisões.
À medida que o calor do verão seca o chão, matando muitas das plantas, os capins mais altos e de folha estreita continuam a prosperar. O verão também é a época das tempestades. E parece que nada poderia sobreviver aos incêndios que os raios provocam na pradaria. Mas o capim de folha estreita tem uma carta na manga. Suas raízes são tão profundas que não são afetadas pelo incêndio, podendo rapidamente se regenerar e crescer em questão de alguns dias. Durante o verão aparecem nuvens em toda a pradaria. O solo aquecido cria correntes de ar que se transformam em grandes cúmulos nimbus. Logo, essas nuvens ganham velocidade e um vento úmido começa a soprar. Um céu escuro cobre a paisagem ressequida. Para todos os animais da pradaria, a chegada da chuva é uma bênção. Este morador parece estar comemorando o aguaceiro. Essa região recebe apenas 400 milímetros de precipitação por ano. Ninguém sabe quando a próxima chuva vai chegar. Alguns já se preparam para o próximo período de seca. Os cães da pradaria também têm muito trabalho a fazer. Famílias inteiras começam a reparar os seus montículos. Depois de juntar a terra, eles reforçam o focinho contra os montes para firmá-los.
É difícil trabalhar a terra quando ela está seca e dura. Agora que a chuva amoleceu o solo, fica mais fácil fazer o conserto. Obter o máximo de seu ambiente é uma batalha contínua para os residentes da pradaria. Com o verão quase no fim, uma nova série de desafios sazonais se anuncia. Estamos agora em outubro. O outono na pradaria oferece uma pequena pausa antes da chegada do inverno com sua rebuscada decoração. As folhas douradas dos choupos brilham contra o céu azul profundo. A temperatura pela manhã fica abaixo de zero. Revoadas de gansos das neves que voam de volta para o calor do sul, agora que eles terminaram de criar seus filhotes no Ártico, são um sinal claro de que o inverno está a caminho. Estamos em janeiro. A temperatura mínima cai abaixo de menos 20 graus. Apesar do frio extremo, a pradaria continua a ser o lar de muitos animais. O alce americano pesa mais de 400 quilos e por isso tem um grande apetite. Eles se mudam para a pradaria, porque sua floresta nativa agora está coberta de neve. As antilocapras ainda pastam pelas planícies. Elas mudam constantemente para lugares com menos neve em busca das plantas expostas. Mas uma pequena manada de bisões permanece imóvel. Durante o inverno, há tão pouca comida disponível que eles passam a maior parte do tempo deitados para conservar a energia. É uma estratégia que só funciona graças à grossa pelagem que os protege do frio. Um filhote parece incomodado com toda essa calma e corre em torno da manada pacífica. Nascido na primavera passada, ele não está mais sendo amamentado. E o seu corpo ficou incrivelmente robusto. Durante o inverno, os bisões andam em manadas de cerca de 30 indivíduos, comandados por uma fêmea mais velha. Quando chegam as nevascas, a temperatura cai abaixo dos 50 graus negativos.
A neve em seu dorso não derrete, o que indica que o calor de seu corpo não está passando através de seu pelo grosso. Em alguns lugares, a neve tem mais de 40 centímetros de profundidade. Os bisões lutam para alcançar suas folhas preferidas.